Olá, meus amigos do Startup Podcast. Eu, Glauber Rodrigo, juntamente com o Reginaldo Schullenberg, hoje temos a ilustre presença do nosso querido Fábio Sakata. Hoje o podcast, mais uma vez, está imperdível e incrível, né? Essa temporada 4, né, Reginaldo? Tá assim, cereja de bolo, cereja de bolo. Todas elas estão cereja de bolo. E hoje, para brilhantar aqui o nosso podcast, temos a presença do querido Fábio Sakata, onde eu já deixo aqui os nossos agradecimentos pela disponibilidade dele, né? Muita coisa legal sobre investimento. Sakata tem uma história incrível de mais de 15 anos no mercado de startup, além do trabalho realizado em outras instituições. Bom, mas antes de começar, você já sabe, né? O Glauber entrou e vai logo pedir isso, né? Você que está assistindo Startup, não está inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário. Olha, comentários estão vindo muitos aí, Reginaldo. Estou ficando muito feliz com os comentários que estão surgindo. O pessoal está batendo um papo legal em cada episódio que a gente está trazendo, né? Então já aproveita, faz isso também, compartilha com aquele seu amigo que é da área de startup, da área de negócio, né? Porque o startup ele fala de negócios em si. A gente tem um foco para startup, mas aqui é sobre negócios o papo aqui, tá bom? Reginaldo, seja bem-vindo. Fábio, seja bem-vindo. Glauber, cada episódio está melhor com essas entrevistas, porque nós estamos trazendo pessoas enraizadas dentro desse mundo das startups, né? Então, a gente tem os comentários sempre no YouTube, tem lá no Spotify, mas tem muita coisa que vem pelos bastidores, pelas nossas redes sociais, que a gente está buscando assunto para fomentar exatamente esse conhecimento nos empreendedores. E o Fábio vem tocar num ponto crítico, né? Nós vamos falar de dinheiro hoje, né? E todo mundo fala que dinheiro é muito fácil, investir, tem investidor que chega, fomento também tem de monte, mas as pessoas não vão atrás. Então, nós vamos falar sobre todas essas polêmicas aí hoje com o Fábio. Fábio, seja bem-vindo. Você vem tocar exatamente no bolso de todo mundo, né? É o que todo mundo precisa para começar seu empreendimento. Então, primeiro se apresenta, depois nós começamos a conversar aí. Legal, bom. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, né, Glauber, Reginaldo. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim aí. Não sei se a minha história é tão interessante sim, mas vamos lá. Eu sou advogado de formação, né? Minha formação toda é jurídica, mas eu advoguei pouco, assim. Logo que eu me formei, eu fui chamado para trabalhar no Banco do Brasil, né? Tinha passado num concurso. E no Banco do Brasil eu fiquei muito tempo envolvido com análise de operações, então BNDES, financiamento, custeio, né, todo tipo de operação passava pela minha mão ali. E eu acabei aprendendo a fazer projeto assim, né, negando o recurso para os clientes. Nessa época eu montei uma empresa de desenvolvimento de software, a gente fazia outsourcing, e eu coloquei ela na incubadora de empresa aqui de Marília, né, eu sou aqui do interior de São Paulo. E por conta desse ambiente que a gente vivia, né, vez ou outra a gente ouvia falar de recurso a fundo perdido, né, não reembolsável, e mesmo eu sendo bancário, para mim isso era uma coisa totalmente desconhecida, assim. Então fui pesquisar, calhou de na época estar aberto um edital da FINEP, como eu já tinha familiaridade com projetos, para mim foi tranquilo enviar uma proposta, e acabei ajudando o pessoal da incubadora também a fazer projetos, né. E deu super certo, assim, Marília acabou sendo destaque, né, em termos de quantidade de projetos aprovados nesse edital. Por conta disso, o Sebrae me chamou para fazer um trabalho. Eu visitei praticamente todas as incubadoras aqui do interior, fazendo essa parte de orientação para o crédito, né? Então, explicando que linhas existem e como que as pessoas fazem para acessá-las, né? Eu fiz isso durante um ano, mais ou menos. Depois o Sebrae mudou o projeto Incubadoras, eu me desliguei do Sebrae. Me desliguei também do Banco do Brasil e passei a me dedicar só à minha empresa de desenvolvimento, né? Eu vinha fazendo isso até uns 3 anos atrás, mais ou menos, que foi quando eu vendi essa empresa, e voltei para projetos. Então, já deve ter passado pela minha mão aí, tranquilamente, mais de 6 mil projetos. E basicamente o que eu faço hoje é isso, eu procurar entender um pouco do projeto da pessoa para a gente fazer esse encaixe, né, com as linhas de crédito existentes. Hoje a gente tem uma infinidade aí de linhas a fundo perdido, né, aquele dinheiro que você pega e não precisa pegar para pagar, né, e as pessoas desconhecem, né, então meu trabalho é muito isso. Legal, Fábio. Eu vou fazer uma tradicional pergunta que a gente faz aqui no início, né,
para todo mundo, e depois a gente vai desenrolar o papo, porque tem várias outras coisas que a gente quer saber. Mas o que incomoda o Fábio Sakata hoje nesse mundo de startups? Eu acho que, de maneira geral, assim, a gente tem muitos empreendedores pouco capacitados, né? Você tem os caras que eles esperam que só a ideia assim resolva tudo. Então, eu participo de muitos grupos, né, de empreendedores, e eu vejo o pessoal sempre lá, eu tenho uma ideia maravilhosa, preciso de investidor, né? Tenho uma ideia, preciso de investidor. E a gente sabe que não é assim, né? Às vezes a ideia, dentro do contexto geral, acaba sendo uma coisa mínima, né? Existem N outros fatores aí para você se preocupar. E até por isso que esses recursos governamentais acabam sobrando, né? Porque existe uma certa complexidade para você acessá-los, né? Você tem que colocar a sua ideia no papel, e às vezes isso já é um impeditivo, né, para a maioria das pessoas. Então, a gente vê o pessoal lá reclamando, primeiro começa pedindo, né, investimento, e depois passa por um momento de reclamar. Então, o cara, ele prefere viver assim, né? Eu sou genial, tenho uma ideia incrível, mas ninguém acredita em mim, ninguém quer me dar dinheiro. Acho que basicamente é isso. E o tempo vai passando, né, Fábio? E ao invés dele aprimorar a ideia, usar esse tempo para aprimorar a ideia, né, tentar solidificar ela mais, colocar num papel, descrever, coisa e tal, ele prefere continuar reclamando que ninguém ouve a ideia dele, né? Eu vejo muito isso também, porque eu hoje sou um investidor de startups e recebo muito pitch deck para entender. E aí você vai ver uma coisa de 2 anos atrás, ela está quase igual, porque o cara mesmo não acreditou na ideia. Eu mesmo pergunto muitas vezes para o empreendedor, digo assim, cara, hoje você venderia ou hipotecaria a sua casa para colocar essa tua ideia no ar? E às vezes o cara me responde francamente, não. Digo assim, então como é que você quer que eu aposte na sua ideia? Nem você como é que você quer que um grupo aposte? E hoje a gente está... essa questão do Lean, né, do Lean Startup, é uma coisa antiga já, né, assim, não é novidade para ninguém, né, então o cara é fundamento, né, se o cara tiver um pouco de fundamento, já facilita bastante. Essa questão do fundamento da startup, né, isso a gente está tendo essa visão hoje, né, vendo assim esses casos mais críticos hoje, mas isso existe há muitos anos nos comércios tradicionais, né, o comerciante em si, o empreendedor, que eu sempre gosto de dizer que existe uma grande diferença entre o comércio e o empreendedor, né? O empreendedor é aquele que está sempre procurar trazer algo que faça gerar resultados diferentes. Né? E você só simplesmente ter algo que você vende, que você não procura aprimorar ou buscar, se preocupa sinceramente só com dinheiro, você está trabalhando mais a parte de comércio, né? Parte de comércio. Então, hoje, infelizmente, é uma cultura muito do empreendedor brasileiro. Não buscar, claro que não generalizar, mas não buscar aprofundamento, conhecer literalmente a sua empresa, né? Como você falou, o cara tem uma ideia, ele pensa que ali vai ser a abertura de portas, a questão do sucesso. Claro, sua ideia está surgindo, e ali é a chama que tá dando calor ao seu projeto, ao seu sonho, né? Mas por trás disso existe uma estrutura para que essa chama se permaneça acesa, né? E conhecer como uma empresa funciona, quais são as obrigações de uma empresa. Você não precisa ser expert nisso. Você precisa ter noção de como isso tudo funciona. Mesmo que você já tenha um certo poder aquisitivo e possa ter pessoas para fazer o trabalho para você dessa parte, que no começo, o Reginaldo disse, o Reginaldo tinha um cartãozinho que ele colocava lá, as siglas, né, de pau para toda obra, né? O cara no início é tudo, cara. É o cara da limpeza, é o cara da recepção, é o cara que faz as vendas diretas, enfim. Só que a partir do momento que a empresa vai crescendo, a gente vai tendo a possibilidade de colocar pessoas, né, para fazer esse trabalho. Só que mesmo assim, a questão de conhecer a sua empresa. E tem pessoas que literalmente viajam nisso tudo, né? Reginaldo, muita história de pessoas que chegam para pedir investimento de milhões quando eles vão fazer a avaliação da empresa. Tem casos, né, Reginaldo, que a empresa nem dinheiro precisava, né? Tinha. Então, assim, a questão do buscar conhecimento
para mim, é um dos pontos principais que acaba sendo esse divisor de águas, né? Fábio, eu empreendi 32 anos, né? E na minha vida inteira eu nunca tive um investidor. Até porque essa cultura de investidor no passado não tinha, né? Comecei a empreender 37 anos atrás e vendi agora 2020, a empresa já estava sólida. Não tinha essa cultura de investidor. Era mais fácil alguém vir te comprar, né? Mas eu sempre vivi do dinheiro das vendas, que é uma coisa que hoje também o empreendedor parece que foge de vender, né? Porque daí ele tem um compromisso de entregar. E vivi de fomentos, fazendo projetos, ganhando fomentos e podendo alavancar a empresa. Mas para tudo isso, você precisa ter uma senhora de uma organização, né? Você, como advogado, né? Você deve pegar vários casos que a parte jurídica toda já prejudica o cara nem pegar. Pode até ser que ele tenha uma boa ideia, mas isso acontece muito, Fábio, em que situações? A parte jurídica depende muito da linha que a gente vai, né? Assim, obviamente que você precisa ter a parte de regularidade, né? Fiscal, trabalhista, enfim. Mas a gente tem hoje linhas dentro da FAPESP, por exemplo, que não vão te pedir nem CNPJ para você fazer uma proposta. Então, assim, você tem uma flexibilidade muito grande, né? O PIP da FAPESP, você pode fazer uma proposta sem ter constituído a empresa, e se essa proposta for aprovada, você constitui. Assim, é uma linha extremamente flexível, não existe temática, então qualquer tipo de desafio tecnológico você pode, né, fazer uma proposta. A linha não pede equity, não vai te pedir participação na propriedade intelectual. Então, assim, você conseguindo estruturar minimamente o que você pretende fazer é o suficiente. A primeira fase dessa linha, inclusive, é para construção de MVP e realização de pesquisa de mercado. Sim, isso há 10 anos atrás não existia, assim, na época que eu comecei, era impensável, e é aquele primeiro cheque, é ideal, né, porque a FAPESP tem esse entendimento de que a inovação está atrelado a risco, né, então os caras vão te dar o dinheiro, só que você tem que entender o que é um MVP, né, assim, como que eu vou validar essa ideia, né, que tipo, vou fazer uma pesquisa de campo, né, vou fazer uma pesquisa bibliográfica, enfim, é fundamento, e não é tão complexo, né? Então, acho que a parte burocrática relacionada a jurídico, né, administrativo, não é nem tanto grande problema. O problema é mais você entender como que você valida uma ideia, né? E aí é fundamento básico. Você tem alguma estatística ou de cabeça quais são os motivos maiores dessas não aprovações desses fomentos? Ou, na verdade, os fomentos nem chegam à solicitação? Assim, a gente tem poucos pedidos. Eu já fui em evento da FAPESP que tinham 8 pessoas. Então, assim, tem dinheiro sobrando, e as pessoas não sabem que esse tipo de dinheiro existe, e quem sabe, às vezes, não tem capacidade de acessar. Falando assim, com base nos projetos que eu já fiz, eu acho que a maioria dos apontamentos vão estar sempre na definição dos objetivos do projeto e na metodologia, que na verdade é o coração de qualquer projeto. Então, o cara ele não consegue definir o que ele quer fazer e ele não consegue te explicar como ele quer fazer, que é o básico do básico. Então, assim, até é engraçado, pessoas que acabaram de sair da faculdade, o cara acabou de fazer um TCC, ele tem mais facilidade de fazer isso, né? Porque é definição de objetivos e métodos. Se você consegue fazer isso, aí o restante do projeto ele praticamente se escreve sozinho, né? Porque você já sabe o que você quer fazer e como você vai comprovar a sua hipótese. É isso. Legal, legal. E por que, ao invés do pessoal ir atrás de fomento, você vê que eles vão atrás de investidor? Eu acho que é mais fácil, né? Assim, eles têm essa ilusão de que o investidor vai resolver todos os problemas do mundo, né? O cara vai chegar, vai trazer dinheiro e tudo vai, da noite para o dia vai dar certo, né? Porque quando você procura fomento, você precisa estruturar a sua ideia, né? Assim, na verdade, quando você procura o Venture Capital também, né? Mas os caras têm uma ideia, acho que um pouco distorcida, né? Então, eu acho que eles têm essa ilusão mesmo de que vou encontrar um cara, né? Porque o empreendedorismo vende muito isso, né? O cara tinha uma ideia na garagem, né? E ficou bilionário, e na verdade não era nada disso, mas vende-se muito essa ideia, então as pessoas compram isso, né? Esse sonho, né?
Fábio, você acha que essa questão, às vezes, também pode ser por falta de conhecimento, de saber que existem tipos de programa também aí para as startups? Porque, assim, as pessoas que estão começando nessa área, como eu falei, né? Quando a gente criou o Startup Pay, a gente teve uma chuva de comentários, o pessoal falando, poxa, essa coisa de vendas, essa temporada de venda me ajudou a vender, né? Então, a gente trabalhou coisas simples, né? Do entendimento de uma empresa, de como ela funciona, da sociedade, de você montar a sua estrutura. Mas e dessa pegada, nessa mesma linhagem, eu também fico com aquele pensamento da falta de conhecimento, de saber que existem programas específicos para isso. Com certeza, os benefícios são bem diferentes de um recurso assim, privado, no sentido, né? Então, às vezes pode ser, você acha que também a falta de conhecimento de existência desse tipo de programa? Sim, não, totalmente. As pessoas, elas, primeiro tem um ponto do preconceito, né? Até eu passei por isso quando eu comecei a pesquisar sobre, né? Fui no Sebrae perguntar, olha, como que funciona essa coisa do FINEP e tal. A primeira coisa que as pessoas vão te falar, isso daí é carta marcada, né? Esse dinheiro já tem destinação certa, você não vai conseguir, né? Isso daí é para cara grande. Então, existe esse preconceito, que muitas vezes a pessoa usa isso também para não ter que enfrentar, né? Mais uma daquelas coisas, né? Uma desculpa. Então assim, não dá para fazer isso daí, não, eu não vou fazer, não vou nem tentar, né? E aí tem esse ponto. O outro ponto é a falta de conhecimento mesmo, apesar de que hoje a gente tem mais divulgação, né? Até por conta da tecnologia, né? Você tem muita divulgação. Mas chega um ponto que, assim, por exemplo, na semana passada o governo lançou 11 editais, dá 2 bilhões em recursos não reembolsáveis, e aí você vê o pessoal espalhando isso nos grupos, né? Espalha as notícias e tal. E se você for sozinho, você vai entrar lá no site, a primeira coisa que você vai fazer, você vai abrir o programa, a linha que te interessa, vai ter lá uns 10 PDFs assim para você ler. E aí você tem que saber, você vai ler, e aí você vai abrir PDF por PDF. É um edital 60 páginas, né? 80 páginas, e o cara não tem esse costume, porque o empreendedor é diferente, não é o cara que... não é um pesquisador, né? O pesquisador, ele tem essa facilidade, né? Ler edital, né? Transformar aquilo em uma coisa concreta. Já o empreendedor, não. O máximo que ele imagina que ele vai ter que escrever é um pitch. Então, é slide, né? Escreve ali a frase, tem que fundamentar, beleza. Agora, quando ele olha o edital, ele não consegue ir além disso, né? Porque a gente está falando de um projeto de pesquisa científica. Então, ninguém tem essa formação, né? Assim, a gente tem aula na faculdade, talvez, de iniciação científica, mas muito básico. Então, você pega lá, esses editais são meio que intransponíveis, assim, para a maioria da população. Então, é um jeito democrático, entre aspas, né, de você liberar o dinheiro, né? Porque está aqui para todos, mas não é bem assim, porque não são todos que conseguem, né, interpretar aquilo. Ah, legal. Eu queria voltar num ponto que você falou antes, que se repete em todos as nossas entrevistas, né? Nem todo mundo está preparado para ser empreendedor. E o mercado vende a ilusão de que todo mundo pode empreender. Até semana passada eu participei de um podcast e a pessoa me perguntou assim, Reginaldo, todo mundo pode ser empreendedor? Porque está sendo vendido aí que vai acabar quase as empresas e todo mundo vai ser empreendedor em algum momento. E eu tenho uma tese que nem todo mundo, porque assim, tem pessoas que elas têm um comportamento empreendedor, mas elas precisam ter uma estrutura, alguém que leia os editais e preencha, alguém que faça as coisas, né? E o empreendedor, quando ele começa, ele é aquilo que o Glauber comentou. Uma vez eu coloquei no meu cartão que eu era PPTO na minha empresa, pau para toda obra. Eu tinha que ler edital, eu tinha que saber do mercado, eu tinha que saber um pouco de leis, ter um... tudo bem, eu não era um advogado, mas eu conhecia um pouco de leis para poder ir conversar com o advogado, me preparar para conversar com... Vou conversar com você de fomento, eu também não posso chegar lá assim, sabe, sem saber nada. E principalmente sem saber nada do meu produto, né? Se eu não souber nada de fomento, você me ajuda, mas se eu não souber o meu produto, nem você vai me ajudar. No máximo, você vai me perguntar, até tirar alguma resposta boa, né? E eu acho que tudo isso vem dessa cultura que está sendo vendida no mercado, de que tudo é fácil, tudo é ágil. Isso que você falou antes, para mim, foi um negócio muito legal, que você falou assim,
Ao invés do cara responder o edital, ele vai lá e quer escrever um pitch. Porque é essa cultura que está sendo vendida no mercado. Vai lá e faz um pitch. Pitch de 30 segundos, de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos. E às vezes tem ideias que nem que você queira, você não vai conseguir botar em 10 minutos elas. Você tem que explicar a cultura, talvez, por trás da ideia. Né? E você tem que saber escrever isso. Saber escrever, saber falar. E isso não se ensina em nenhum lugar. Não tem ninguém ensinando. Está todo mundo ensinando a fazer pitches rápidos e muitas vezes que não trazem nenhum conteúdo. Eu escuto pitches, às vezes eu digo assim, meu Deus, o cara falou lá na frente que ele deu 30 problemas, solucionou 2. E às vezes ele botou 2 problemas e solucionou 30. Assim, até incoerência naquilo que ele está demonstrando, né? Essa cultura que vem vindo hoje está prejudicando muito o empreendedor, né? Na questão da facilidade e, na verdade, não existe empreendimento fácil. Tudo é difícil. E eu vejo muito nessas questões editais, né? Pô, um edital é isso mesmo, 60 páginas. Eu já vi editais de 400 páginas. Você tem que ler e anotando, e você se perde, e volta, e vai, e vem. Como a gente pode ajudar um empreendedor nisso? Você acha que a gente pode fazer alguma coisa para ajudar isso? Ou melhor, sempre botar na mão de alguém experiente? Por exemplo, você hoje trabalha com 6 mil, já passou 6 mil projetos na tua mão, né? Você tem uma bagagem enorme para, às vezes, até olhar um edital e dizer assim, putz, isso aqui é bom para você ou não é? Eu acho que o primeiro ponto é essa questão da educação, né? Assim, esse trabalho que vocês fazem é fundamental, assim, de explicar, né? Que eu também acho que não é todo mundo que pode ser empreendedor, mas o que eu vejo muito é uma dissociação entre o que o cara sabe fazer, a experiência dele, e o projeto que ele está propondo. Porque o cara ouviu falar de inteligência artificial, e ele quer fazer um projeto naquela área, e ele não entende nada daquilo, né? Mas ele tem uma ideia, e isso daí não é suficiente, né? Então, eu acho que nem todo mundo pode empreender, e aqueles que empreendem têm que ter essa coerência, né? Coerência dos projetos. E quando a gente olha para os editais, existe uma diferença muito grande entre esse tipo de projeto para um pitch de vendas. No pitch de vendas, o cara normalmente costuma fazer isso mesmo. Ele vai falar que o projeto dele resolve a fome no mundo, vai trazer a paz mundial, né? Você abre demais. E quando você tem que enfrentar um edital, né, onde os critérios são objetivos, é exatamente o contrário. Você tem que diminuir o escopo, porque vai se olhar a coerência. Você está falando que você vai trazer a paz mundial em um projeto de 9 meses? Como você vai fazer isso? E aí, os critérios são objetivos, o cara não passa. Então, tem essa questão da educação, ele entender que não dá para ficar só com a ideia, né, que ele vai ter que provar, né, que ele vai ter que montar um plano de execução ali, uma metodologia, enfim. E na hora que você enfrenta o edital, que tudo isso, né, fica na sua cara ali, você não consegue passar daquilo. Então, às vezes, eu acho que é muito essa questão da educação mesmo e do entendimento, porque essa imagem romantizada, né, do empreendedorismo, ela sempre existiu, né, e até os caras que fazem sucesso, depois eles contam a história de trás para frente e faz parecer também que foi maravilhoso, né, porque depois ele vende um livro, ele vende um curso e fica tudo legal. Então, essa história sempre vai existir. Então, cabe a você entender se aquilo que o influencer está falando lá é verdade, né? Assim, se ele viveu aquilo ou ele está falando para você fazer, né? Ele fez aquilo mesmo? Era daquele jeito? Então, a gente tem que se educar e ajudar. Eu acho que o principal ponto é você ensinar as pessoas e mostrar que nem tudo é um mar de rosas. Eu tenho uma palestra, Ser ou Não Ser Empreendedor, que eu faço. E, sim, conta um pouco da minha história, mas eu passo num capítulo que é assim, eu vou contando vários problemas. E que, claro, aí a tua fortaleza, a inteligência emocional, resiliência, dá para tirar várias lições ali, mas eu vou contando os problemas. E no final, foram todos os problemas que aconteceram comigo. O pessoal diz assim, mas, pô, Reginaldo, isso também aconteceu comigo. As pessoas se identificam.
Mas, na verdade, a gente tem um péssimo costume de varrer essas coisas para debaixo do tapete, né? Uhum. Na semana passada, nós trouxemos uma menina aqui que fala sobre fracassos. Ela tem uma newsletter hoje que fala de fracassos e foi muito interessante porque ela mesma, para tirar a história do empreendedor, depois, ela às vezes não consegue, às vezes ele não libera a história, apesar dela escrever, apesar dela tirar os motivos, ele não está preparado para ver aquilo publicado. Por quê? Porque parece que é um fracasso da gente. E talvez a gente deveria levar isso como uma lição de fortaleza, né? Porque se você comete um erro, coisa e tal, e você conseguiu passar por ele, isso é um sinal que você conseguiu. Você foi lá, foi mais forte e foi adiante. Mas a vida é feita de diversos pequenos fracassos que, se você varrer para debaixo do tapete, você, na verdade, vai ter um grande fracasso ao final. Não adianta. Né? Você tem que trabalhar cada pequeno fracasso para não ter um fracasso de você, por exemplo, que o empreendimento não falir. Mas uma coisa que você comentou antes e que eu também acho, assim, por exemplo, a maioria vem de pessoas que às vezes são técnicas das ideias, né? Ou pessoas que trabalharam numa área e elas têm uma ideia, a ideia, o ponto de vista delas, né? Mas elas e aí abre uma empresa, tenta abrir uma empresa e fazer as coisas. Quando ela chega no investidor, o investidor pergunta assim: e quem é que conhece a fundo o negócio? Quem é que trabalhou nisso aqui? Quem é que tem experiência nisso para ter o ponto de vista de dentro do problema? Não aquele visto só de cima, que é superficial e coisa e tal. Ponto de vista de dentro. E esse talvez seja um outro ponto que eu vejo hoje o empreendedor, ele não valida nem com o cliente as questões dele. É mais fácil ele dizer que o cliente está errado e que ele não entendeu a solução, do que propriamente ele assumir que talvez ele tenha que mudar a ideia dele e se adaptar ao mercado, à realidade do mercado. Então, eu sempre falo que o empreendedor tem que ter duas coisas: ousadia para criar coisas novas, né? Óbvio, mas a humildade de escutar os outros e ver onde ele pode melhorar. Né? E a questão de quando você faz o fomento ter que colocar no papel é ruim realmente. Por quê? Porque você começa a ver que você não sabe, que você não está preparado. E é difícil fazer uma autocrítica, né, Fábio? É difícil. Sim, porque aí você está diante de critérios objetivos, né? Porque o cara, quando ele está buscando um venture capital, ele não tem esses critérios objetivos tão na cara dele, né? Assim, no formulário lá. Então ele acha que ele pode convencer, né? Vou fazer um pitch aqui, vou convencer e vai resolver tudo. Agora no edital é diferente, né? O cara vai te falar: olha, você não cumpriu esse item aqui, né? Você não consegue, você não me explicou. Você não me explicou quem é o seu time, né? Você não montou um time adequado à sua proposta. Então, putz, agora eu tenho que... E assim, tem... Na FAPESP, por exemplo, você pode arrumar e mandar um projeto de novo, né? E mesmo assim, as pessoas não vão para essa linha. Você vai mandar o projeto, eles vão te dar o feedback, você pode arrumar e mandar de novo. Então, e você pode fazer isso quantas vezes forem necessárias até aprovar. E por que não está todo mundo em cima dessa linha? Você vai ter um feedback, o cara vai te falar o que está errado no seu projeto e você vai ter a chance de corrigir. Por que não está todo mundo em cima desse? O cara prefere ir num grupo de WhatsApp ficar falando. Não, porque tem uma ideia revolucionária, que não sei o quê. É sempre a mesma conversa. Sempre a mesma desculpa, né? E você falou também, de novo, um negócio importante. O pitch, a gente coloca o que a gente quer. Não tem uma linha. Né? No máximo, o investidor vai dizer assim: não vi tudo e pronto, acabou. Né? Já foi lá e rejeitou. Mas eu acho que tem uma outra falha no mercado quando a gente fala de investimento, e aí essa atitude do fomento é muito boa, porque quando eu vou para o investidor e ele não gostou do meu pitch, coisa e tal, qual vai ser a resposta padrão que vai vir para você? Não, você não faz parte da minha tese. Eu fico doido com isso, porque era a oportunidade do investidor ajudar o empreendedor, dizer assim: olha, não te selecionei por causa disso, disso, disso e disso. Por quê? Porque daí ele volta para dentro de casa e cabe ao empreendedor fazer a sua lição. Pô, se as empresas que estão fomentando, né, estão dando a oportunidade do dinheiro, estão fazendo esse retorno para ele tinha que aproveitar isso. Porque é uma escola gratuita, né?
É um crivo gratuito. Uhum. E assim, a gente tem previsto para os próximos 4 anos 66 bilhões em recursos ou a fundo perdido ou subsidiados, né? E já saiu, o que saiu aí na segunda-feira passada foram 2 bilhões só, porque tem 66 bilhões ainda. Eu entendo que é o momento de se preparar, né? Você tem recurso sobrando, né? E não é tão difícil, é coisa básica. Se você souber descrever o básico, você consegue. Tem projetos muito ruins, assim, que já foram aprovados, né? Eu já li praticamente toda a biblioteca da FAPESP, por exemplo. São, na área que eu costumo atuar, acho que deve ter uns 6 mil projetos lá, 6, 7 mil projetos, eu li grande parte, assim. E tem projetos ruins, assim, não é nada revolucionário, né? Você não precisa reinventar a roda, é tudo a questão de coerência. Escreve uma coisa coerente, né? Se propõe a fazer uma coisa coerente, não tem erro. Ainda mais que você disse que essa parte, a parte burocrática da empresa, né, Constituição, parte societária, ela não é precisa estar formada, né, logo no início. Então, isso já é algo assim que favorece ainda mais, né, além dessa questão de feedback. Cara, literalmente você está fazendo um projeto de final de curso na faculdade com aquela sua orientação, né? Então, está te propondo para que você chegue à conclusão daquilo que você está buscando, né? Fábio, mas diante disso, claro que cada edital é um edital único, tem as suas prioridades, enfim. Mas se você pudesse dar assim, um norte para essas startups que estão agora vendo o nosso podcast, que despertaram esse interesse, ou então o conhecimento que não sabia que existia isso, né? Que o ponto que a gente da falta de conhecimento. Quais seriam os primeiros passos, apesar de não ter forma de bolo, né, para isso? Mas quais seriam os passos para uma startup que se interessou por essa linha de projeto? Assim, a gente tem nos estados, cada estado tem a sua agência de pesquisa, né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem a FAPESP, que é onde eu atuo mais, mas todo estado tem essa agência, né? Eu acho que o primeiro lugar que a gente deve procurar é aí, né? Aqui a gente tem essas condições que eu te falei, né? Que a pessoa às vezes não precisa nem ter o CNPJ, precisa ver estado a estado, né? Como que é o edital, né, de cada um, mas existe uma linha adequada para cada etapa da vida da empresa. Então você tem essa linha que é para criação de MVP e pesquisa de mercado, até você tem editais que partem de 5 milhões, tem linhas que partem de 20 milhões, então cada etapa tem uma linha adequada. Você só precisa conhecer. Então, existem os amigos do rei têm vantagem? Eles têm vantagem porque eles têm informação. E informação você pode buscar. É só você entrar lá no site e olhar quais linhas estão disponíveis. Então, existe uma linha para te atender, né, dependendo da etapa que você está. E assim, se você falar, olha, aqui no meu estado não existe essa linha. Essa linha aqui em São Paulo também pode ser acessada por empresas de outros estados, né, por pessoas que moram em outros estados, porque você pode constituir uma filial, né, ou a sede aqui depois do projeto aprovado. Então, nem essa desculpa você tem, né, porque nessa linha do PIP, você vai chegar até 3,3 milhões a fundo perdido. Às vezes compensa você sair do seu estado e montar aqui, né, você está diante de valores consideráveis aí, dependendo do projeto. Acho que o primeiro passo é sempre olhar a agência estadual, né, municipal eu não olharia porque são coisas muito pequenas, assim, mas agência estadual, e aí depois FINEP e depois BNDES, nessa ordem. Legal, legal. Uma coisa que você comentou antes também, que eu gostei, você falou em ideias básicas, mas coerentes que estão sendo aprovadas, né? A gente, numa outra entrevista, a gente falou muito sobre isso. Hoje as ideias aqui no Brasil, né? Apesar de a gente estar com startups saindo pela janela, né? De todos os estados, de todas as cidades, tudo está acontecendo, tudo virando startup. A gente tem muitas ideias copiadas, né? Às vezes o cara vai numa feira num lugar, ele achou um negócio legal, daí ele traz para o seu estado. Na verdade, ele está matando o mercado dele, está matando o mercado do outro.
e não está sendo uma startup, porque ele não vai conseguir escalar, e assim por diante, tem uma pilha de problemas, né? Uhum. E a gente chegou muito a comentar aqui que faltam, na verdade, grandes ideias inovadoras. Hoje, no Brasil, a gente, na maioria das vezes, nós somos, quando a gente fala de matéria bruta, prima, né, bruta, a gente é um extrativista e alguém fora do Brasil vai quase produzir isso e vai efetivamente ganhar dinheiro. Nós somos extrativistas. E quando a gente fala de tecnologia, na maioria das vezes, nós somos grandes usuários e nós não criamos nenhuma tecnologia. Uhum. Como é isso nos projetos que você vê? Você está vendo isso acontecer? Você vê que tem ideias realmente relevantes no mercado? Porque até se a gente olhar aqui, né, América Latina, acho que nós temos 24 unicórnios. Se a gente pegar alguns unicórnios, eles também não são grandes ideias, mas são grandes empresas de serviço, né? Como é que você vê essa questão das ideias e a disrupção delas? Uhum. Assim, eu vi pouquíssimos projetos disruptivos, né? O que a gente mais tem é a inovação horizontal, né? Então, existe uma tecnologia aplicada num outro segmento e eu imagino que se eu aplicar no segmento que eu atuo, eu vou ter resultado. Então, a gente vê muito disso, né? Tem muito essa coisa da moda também, então, inteligência artificial todo dia. Né? Todo dia eu converso com alguém que acha que está fazendo uma coisa super revolucionária e só naquele dia eu já ouvi umas 2, 3 vezes. Né? Então, assim, o cara pega muito o que está na moda e esse que é o problema. Eu acho que a inovação disruptiva vem do seu conhecimento de conhecimento específico. Né? Assim, você atua muito tempo no segmento e você conhece ele o suficiente para conseguir propor uma coisa disruptiva. Porque o fato de você só ficar pegando tecnologias e aplicando em outros lugares, isso é comum. Isso não é um impeditivo, né? Isso não vai te impedir de criar uma empresa saudável, uma empresa, né, grande, mas também você não vai virar nenhum unicórnio se é esse o seu objetivo. Né? Como minha atuação é mais vamos conseguir dinheiro para sua ideia, para mim não faz diferença ser disruptivo ou não. Né? Então, assim, mas isso é uma verdade que você falou, né? Assim, a gente não tem ideias disruptivas. Eu, pelo menos, nunca peguei nada assim que eu pudesse falar. Isso eu nunca ouvi em nenhum lugar. Nunca ouvi ninguém falar isso. Não. Esse é um ponto que a gente está batendo muito, conversando com vários centros de inovação também, que as ideias estão sendo muito repetidas e pouco disruptivas. Mas fazer o quê, né? A gente está empreendendo desta forma, né? Uhum. Dessas ideias que são aprovadas, como você vê a continuidade dessa startup? Elas continuam, elas estão no mercado, elas conseguiram crescer? Como é que você está vendo o depois de buscar esse dinheiro? Assim, como o processo hoje, ele aprimorou muito, né? Assim, de quando eu comecei, acho que o primeiro edital que eu participei, das empresas que foram aprovadas naquele edital, pouquíssimas existem até hoje, porque o processo era muito ruim. Né? Hoje, como o processo ele é mais... foi aprimorado, né? Assim, ele olha coisas que são realmente relevantes, né? Você vai ter agências de pesquisa olhando a questão de mercado. Né? Isso não existia, assim, essa preocupação, né, de mercado. Então, você tem projetos mais saudáveis. Inclusive, existe nesse PIP que eu já citei várias vezes, a terceira fase dele, né, a FAPESP te dá 1,5 milhão se você encontrar um investidor disposto a colocar 1,5 milhão. Então, você tem essa saída, né? Assim, não é só vamos fazer a pesquisa aqui e você vai ter um negócio. Não, assim, existe essa preocupação de mercado, né? E com a sobrevivência da empresa em si. E essas coisas são, assim, isso não existia há 10 anos atrás, são coisas inéditas e são ferramentas extremamente úteis e que vão ajudar nessa questão da longevidade. Né? Assim, a empresa, os órgãos estão preocupados com isso, porque já tiveram muito insucesso há 10 anos atrás, né, 15 anos atrás, quando eles colocavam dinheiro na empresa e como o processo era muito frouxo, digamos assim, no final a empresa não saía nem com produto e não tinha nem a capacitação que era esperada, né, assim, você saía muito fraco e não dava em nada, você jogava dinheiro fora.
Hoje não, né? Você tem esses processos criados, né, pensando já realmente na parte de mercado, né? Você tem linhas que vão te pagar registro de marca e de patentes, coisa que também não existia, né? Então tem N coisas aí que ferramentas que são construídas justamente pensando nessa questão da longevidade. Isso é importante. Na verdade, eu acho que a gente tem vivido aí nos últimos 10 anos, pelo menos, um amadurecimento do ecossistema como um todo, né? A gente começou a trabalhar com empreendedorismo de volume, né? E a gente começou. E hoje a gente vem aparando um pouco essas arestas, porque eu vejo assim, mesmo os centros de inovação, mesmo hubs, aceleradoras, a gente está amadurecendo as ideias, né? E eu espero muito que uma coisa saia um pouco desse mercado, que é essa aceleração louca, que, na verdade, todo negócio tem um tempo de maturidade, né? Uhum. Você tem um tempo para você realmente fazer as coisas e fazer com que elas sejam sólidas para você ganhar. Às vezes, quando me dizem assim, vou fazer um MVP rápido só para testar, isso me dói, porque às vezes a gente está brincando com o cliente, né? Uhum. E às vezes isso pode ser bom e pode ser ruim, depende do cliente que você pega como piloto do teu MVP. Uhum. Então, eu sempre trabalhei com um cliente amigo, isso era um MVP, né? Eu chegava lá para o cliente e dizia assim, pô, cara, eu quero desenvolver aqui uma coisa para você. Vamos fazer a 4 mãos? Vamos. Mas ele sabia que eu estava experimentando e eu também sabia disso, e eu ganhava meu dinheirinho e no final eu tinha um produto sólido, tinha um cliente de referência. Hoje não, a gente quer botar um produto ali 5 dias, quer que alguém diga que se está ok, e eu quero vender para 1 milhão de outras empresas. Uhum. E isso tudo tem um tempo de maturidade que o mercado não está deixando acontecer. Uhum. E pior, isso se vende para o empreendedor e o empreendedor acredita nisso e daqui a pouco, mesmo o negócio progredindo, eu estou vendo alguns desistindo. Uhum. Mas eu pensei que eu já iria estar com 1.000 clientes, eu estou com 20. Isso aqui não está me rendendo. Uhum. Né? Esse ânimo do mercado, você vê também no Fomento, depois que eles ganham esse dinheiro, como é que você está vendo esse andar do lado do empreendedor? Uhum. Assim, nessa parte do fomento governamental, você não vai ter esse ponto do smart money, né? Você não vai ter o cara especialista ali que vai te dar esses toques mesmo que você falou, né? Olha, você está querendo acelerar demais, enfim. Então, o tipo de empreendedor acaba sendo diferente mesmo, né? O cara que já tem um pouco mais de noção, né? Que consegue andar sozinho e que ele só precisa do dinheiro. Então, olha, tá aqui meu projeto, tá todo estruturado, né, é coerente e beleza, me dá o dinheiro que eu vou fazer. Agora, existem alguns segmentos em que o Smart Money faz muita diferença, né, onde o cara precisa de um network que ele não tem, né, ele precisa ouvir alguém falar para ele que não é assim que faz, que, né, enfim, esse ponto a gente não tem nos editais de fomento. Até tem algumas tentativas aí, que nem esses editais que vão te dar mais base, né, de inovação tecnológica, enfim, mas não é o cara que não tem o skin in the game, né, não é o cara que está investindo na sua empresa que vai te dar o conselho, então é diferente, né, assim, tem essas diferenças. Então, VC eu acho que é legal, quando você tem o Smart Money, eu acho que realmente é sensacional. E eu sempre separo um pouquinho, né? Porque também a gente está vendendo a cultura da startup para todo mundo. E, na verdade, tem negócios muito tradicionais. Passa Sim. pela minha mão, talvez se eu for pensar aqui de 30 pitches que eu vejo no mês, talvez 25 sejam negócios tradicionais, para ser levados de uma outra forma, né? E, às vezes, até com empreendedores realmente experientes, que eles já tiveram algum empreendimento ou já tem alguma vivência de empreendedorismo e consegue ter resultado, que esse é o objetivo, né? Ter uma jornada de negócio. E passam aqui, talvez, 5 caras que a gente possa classificar como startup. E aí, sim, nesses caras você vê mais uma imaturidade do empreendedor. Por quê? É um empreendedor de primeira viagem que está imaginando um negócio totalmente disruptivo, né? E tentando alcançar patamares que não existem, né? Ou
que existe, mas também há um certo prazo, não de hoje para amanhã, né? Uma outra pergunta para você. Existe no Fomento muita coisa para internacionalização de empresas? Hoje não tem muita coisa, não. Assim, você pode fazer preparação, né, inclusive registro de marca no exterior, né, mas essa transição dentro das linhas a gente não tem tanto, porque, por exemplo, a FAPESP, que eu sempre vou ficar falando disso, sim, ela exige, por exemplo, que você tenha uma sede ou filial aqui no estado e que o projeto seja desenvolvido aqui, porque o retorno que ela espera não é nem tão assim grande em termos de internacionalização. Eles querem que você gere imposto aqui. Então, eles ainda têm essa visão um pouco mais arcaica. Mas na verdade é uma visão que o mundo inteiro tem, tá? A gente fez uma internacionalização ano passado aí para a Estônia, e a Estônia também espera que você coloque uma sede lá. Para quê? Para ela também aumentar o PIB dela, ter resultados vindo para ela, né? Eu acho que é o intuito de todo mundo. E assim, o que eu vejo é que, por isso que eu perguntei até internacionalização, porque internacionalizar não é só querer vender para um outro país, né? Tem toda uma preparação. Eu internacionalizei a minha primeira empresa, eu vendi na América Latina e vendi para os Estados Unidos, e você tem toda uma preparação de línguas para a tua equipe, tradução do teu produto, né? Seja qual for, viagens para você conhecer parceiros e coisa e tal. Então, eu usava muito Fomento no caso de treinamentos e coisa e tal, que eu ia fazer em outros países e aproveitava, fazia relacionamento lá nessa semana, ou nas semanas que eu ia. Participava de eventos internacionais, eu sempre participei todo ano de um evento internacional, escolhia um lugar no mundo e buscava alguma linha de fomento, às vezes algumas estaduais, né? Eu tive muito, por exemplo, essa minha empresa teve uma vez uma sede em Curitiba, e eu ia muito com a agência de Curitiba fazer esses treinamentos e para eventos, né? Isso é uma preocupação hoje do empreendedor, essa busca? Não. Assim, a gente tem uma liberdade muito grande para colocar esse tipo de capacitação nos projetos, porque você pode colocar tudo relacionado ao projeto, você pode colocar como um gasto, né, um custo ali. Sim. Então, eu já vi projeto, o cara ia fazer uma cadeira escolar e ele foi para Milão, na feira de móveis lá, a mais famosa de todas, né? E só que a gente não vê tanto isso, não. Até esse exemplo é um dos poucos que a gente tem dentro da base lá, porque isso não é tão explorado, não. Eu pelo menos, não tenho pego. Existe também, depois que a empresa consegue a captação do recurso, vocês também têm esse acompanhamento para saber se vai ser realmente empregado que foi captado? Sim. Assim, você tem que fazer uma prestação de contas, né? De maneira geral, nos projetos, você define o cronograma e o que você vai entregar em cada das fases desse cronograma. Então, o acompanhamento que é feito é em cima daquilo que você falou que ia fazer. Então, se você falou que ia fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai ter que entregar a pesquisa bibliográfica. E você tem que fazer essa prestação de contas, porque senão, no mês seguinte, você não vai receber. Né? Então, a gente faz esse acompanhamento, até porque, como existem linhas para todas as fases da vida de uma empresa, o meu interesse é estar com a empresa o tempo todo. Então, a gente vai fazer um casamento aqui, quanto mais tempo eu ficar com você, melhor. Então, eu vou te ajudar, né, no máximo possível, né? E a prestação de contas é uma dessas fases. Vou te fazer uma pergunta que, para mim, acontece muito quando o pessoal vem buscar investimento, né? Eu quero 2 milhões. Cara, para que você quer 2 milhões? Para isso. Geralmente já está dividido em percentuais, marketing, vendas, tal. Aí você diz assim, me mostra como são teus gastos para vendas, por exemplo. Aí você começa a ver, cara, na verdade, planilha aceita tudo, né? Como a gente falou da apresentação que aceita tudo, a planilha é outra, né? Como chega isso para vocês prepararem isso para o edital? Porque o edital geralmente vem um valor, e às vezes já tem um valor fixo, né?
Como vocês trabalham isso, ajudando o empreendedor a equalizar esses gastos? O primeiro ponto é que, assim, os caras sempre vão pedir o máximo possível, né? A linha é de 300 mil, o cara vai pedir 299 mil. E às vezes não é necessário esse valor. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar como ele montou, né, o orçamento, porque a pessoa que vai analisar o projeto do outro lado, ela também é especialista na área. Então, se você está falando que vai fazer um software, quem vai analisar o projeto é uma pessoa da área de software. Não adianta você querer enganar, né? Você vai montar uma equipe lá gigantesca, o cara vai bater o olho, ele vai falar que isso aqui não faz sentido, né? Aí vai voltar, e aí você tem que arrumar. Então, esse é o primeiro ponto que a gente analisa com relação ao orçamento, né? A pessoa pega o valor máximo e desconstrói aquilo. Então, posso pegar 300? Então, vou dividir isso na equipe montar uma equipe compatível, mas não é esse o processo. O processo tem que ser inverso, né? O que eu preciso para conseguir realizar o projeto. Aqui acontece muito, vem muito assim para investimento, e muitas vezes a gente reduz esse valor porque o cara não considera as entradas dele, as vendas dele, né? Não considera nem a sustentação da empresa. Ele está pegando o dinheiro como se nada mais estivesse acontecendo, né? Uhum. E isso é ruim, né? Porque o que acontece, na verdade, a gente começa a ver o descontrole do próprio empreendedor, né? E uma boa parte das vezes eu até olho e vejo que isso não é uma maldade, é desconhecimento de como preparar. Sabe? Não é um negócio assim, não, vou pedir isso aqui para ganhar. Não. O cara fez inconsciente. Quando você começa a questionar ele, ele começa a ver os problemas e dizer, é verdade, isso aqui nós podemos mudar. E assim... Nada que a gente falou, né? Da falta de conhecimento, né? Você não se preparar, conhecer o que você literalmente vai trabalhar, né? E cada pitch pede um tipo de material a ser preparado, né? Nos projetos que a gente trabalha, é exatamente o contrário. Você tem que fazer essa dissociação de empresa para projeto, né? Num VC já é diferente, ele olha o global, né? Mas para a gente não, o cara tem que dissociar. Por isso que ele não consegue, por exemplo, pegar dinheiro para reformar o prédio, porque isso não diz respeito ao projeto. Eu posso pegar um dinheiro e pagar a recepcionista? Não pode, porque não diz respeito ao projeto. Então, a gente tem que fazer essa dissociação. Então, cada tipo de tentativa que você está fazendo de conseguir recurso pede uma preparação diferente. Né? E o que o Fábio gosta desse mundo de startups? E que eu gosto... eu gosto de falar com pessoas diferentes, eu falo com pessoas diferentes todos os dias, eu ouço ideias, né? Lido com coisas sempre muito aí atuais, e é uma coisa que eu gosto. E assim, eu gosto de encontrar o viés correto para colocar um projeto. Tem um projeto que eu gosto muito, que o cara ele conseguiu dinheiro para montar uma pista de kart. Ele fez um Mario Kart com dinheiro da FAPESP. Aí você vai falar para mim, então se eu fizer um projeto para fazer uma pista de kart, a FAPESP vai aprovar? Não. Mas o que o cara fez? Eu preciso dessa pista de kart para fazer uma pesquisa sobre GPS. Então, você encontrando o viés correto para colocar o projeto, você consegue. Já viu um cara montar uma plataforma igual ao iFood? Porque ele falou, não, isso aqui não é um marketplace de comida. Isso daqui, eu vou precisar disso daqui para fazer uma pesquisa sobre otimização de rotas de delivery. Então conseguiu dinheiro. Então eu gosto disso, né? Eu gosto de ouvir as ideias e de ajudar as pessoas a fazerem essa virada de chave, né? Encontrar o viés correto para a gente colocar o projeto, porque o recurso está lá, né? Está sobrando, e isso pode fazer uma diferença tremenda assim na vida de uma empresa. E como é que é esse momento dessa extração desse viés do cara? É uma coisa fácil? É uma coisa entendível por ele? Como isso acontece? Assim, eu preciso entender muito o que ele quer fazer, né? Então é mais uma questão de conversa mesmo. Não é complexo, porque como eu vejo isso todos os dias, né? Projetos todos os dias, e aí a linguagem vira uma coisa natural para você. Você está ouvindo o cara falar, você já imagina a saída, né? Dá para fazer assim, assim, assim. Você já tem as saídas na cabeça, né? Várias saídas.
Porque às vezes a pessoa ela não consegue traduzir o que ela quer fazer em um projeto de pesquisa, por conta de toda essa diferença entre um pitch de vendas, né, e um projeto. Só que, né, você já ouviu tanto isso, então você já sabe o que dá para fazer. Ele está falando para você, é só a gente mudar aqui, né? Vamos pegar uma parte do projeto, que o cara sempre quer fazer um negócio gigantesco. Não, vamos fatiar isso, vamos pegar uma parte, colocar um projeto, porque tem isso também. Você pode colocar um projeto, aprovou, amanhã você entra com outro, porque é aquilo, existe a dissociação entre empresa e projeto. Então, às vezes, você consegue colocar mais de um projeto rodando ao mesmo tempo, porque são coisas diferentes. Então, o cara vai falando, você já vai imaginando, e aí é mais uma questão da gente conversar e o cara entender isso, né? Diminuir o escopo, né, e fazer coisas coerentes. Na verdade, é um pouco do segredo de tudo, né? Como conseguir encaixar isso no mercado. A mesma coisa quando a gente vai fazer a venda, né? Eu sempre falo assim, e isso acontece invariavelmente. O próprio empreendedor, ele vende pelos motivos errados, né? Ele vende pelos motivos técnicos e não pelos objetivos finais, né? Uhum. E o que você está me falando aqui é exatamente isso. Uhum. Eu já vi uma pessoa já chegou para mim, né, e falou, olha, eu preciso construir uma planta nova para minha indústria, preciso de 20 milhões. E já falei com a FINEP falou para mim que não financia a planta. E, na verdade, isso é aquela coisa do viés. A FINEP financia a planta? Se você falar que você quer a planta, não. Mas se você falar que você precisa de uma planta nova para melhorar o processo, né, vai otimizar a questão de uso de energia, né, vai entrar questão de ESG, enfim, a gente vai, né, justificar, e a planta entra como uma parte do projeto, porque eu vou melhorar a planta, eu vou colocar maquinário novo, e aí você consegue. Então, às vezes, se você simplesmente lê o edital e não souber interpretar o que está escrito ali, também você fica amarrado. Né? Como encaixar, né? Sempre essa questão do viés. E às vezes está escrito lá... tem uma pegadinha que até eu já caí. Na FINEP tem uma linha lá que ela vai te falar assim, para projetos com menos de 20 milhões, é indicado a linha tal. Mas ela não falou que você não podia propor naquela. Ela falou que era indicado a outra, mas você podia propor naquela. Então, assim, você tem que saber interpretar, né, para encontrar o viés. Mas isso vem da prática mesmo de editais, né? Eu participei muito de editais públicos também, vendendo para órgão público. Uhum. Então, cada edital é uma história diferente, né? E você tem que ler as minúcias para você, principalmente, entender isso. Aquilo que está subentendido e que você pode se encaixar, né? E se você trabalhou com licitação, ali é mais explícita essa coisa do direcionamento. Né? Então, aí que você fica esperto, né? Você tem que saber ler nas entrelinhas, porque edital de licitação é cheio dessas pegadinhas justamente para direcionar, né? Legal. Uma última pergunta aí, que a gente vai chegar uma hora, mas assim, o melhor dinheiro é sempre do empreendedor. É o meu dinheiro, se eu puder colocar, eu coloco e vai embora. O dinheiro do cliente, se eu já estou vendendo alguma coisa, eu vou vender e trazer para dentro de casa. O dinheiro de fomento, e principalmente esses fomentos a fundo perdido. Uhum. Você perde o tempo para se alinhar nele, para buscar o projeto, mas você ganha esse dinheiro, né? Uhum. E depois o dinheiro do investidor, né? Uhum. Aonde o empreendedor pode se instruir sobre isso? Sabe? Pegar manhas, fazer curso, talvez, ou buscar essas formas de analisar fomento e se enquadrar. Porque hoje está invertido. Realmente, o empreendedor está indo muito mais no investidor do que no fomento. Uhum. E isso deveria ser um papel invertido. Até pela falta de informação, né? Você vai ter, assim, alguns treinamentos que são oferecidos pela FINEP, FAPESP, né? Por esses órgãos, né, estaduais, eles costumam dar esse tipo de treinamento. Então, dá para você buscar informação aí, né? Tem muita informação no YouTube e tal, e você também pode me seguir lá no LinkedIn, que eu falo bastante sobre isso. Mas, basicamente, você precisa estudar sozinho, porque toda essa informação que vem
para a imprensa, né? Tem muita publicação para a imprensa, ela vai dar sempre para você o panorama geral. Então, eu vejo lá, a FINEP liberou 2 bilhões, e os caras pegam isso daí e jogam em todos os grupos. Todos os grupos que você tem alguém falando, mas ninguém leu. Ninguém leu. Mas ninguém foi atrás, só replicou. Ninguém leu, e a maioria também não vai ler, porque lá vai estar escrito que esse edital é para empresas, para institutos de pesquisa, isso costuma acontecer. E ninguém lá tem instituto de pesquisa, né? E aí as pessoas disseminam isso e fica oba, mas também ninguém lê e não vai atrás. Então você tem que entrar no site, abrir os editais, ler os editais e entender. É só assim que você vai aprender. Ou senão você compra seu tempo de pessoas como eu. É isso. É o que eu ia te dizer, ou a gente muda a nossa cultura, porque acho também assim, né, Fábio? Eu, quando ia atrás do fomento, no início eu fui atrás de pessoas como você, para me ajudar. Na verdade, eu vi as coisas e dizia assim, Fábio, você pode analisar lá para mim? Você analisar e dizer assim, Reginaldo, vale a pena ou não vale a pena? Aí, ok, a gente fazia uma transação e você ganhava o seu dinheiro e eu ganhava meus momentos de paz, porque eu tinha que dedicar meu tempo para outras coisas. Não adianta, no início a gente não consegue fazer tudo. Depois de um certo tempo, a gente também vai pegando as manhas, né? Você vai olhando, putz, passei nesse, passei naquele, passei... Precisar recorrer ao Fábio de novo, né? E isso passa a ser um negócio, óbvio, né? O mercado está aí para fazer negócios, né? Mas esta cultura hoje não existe e eu bato muito nisso. O cara vem me pedir investimento e diz assim, você já olhou fomento? Não. Você já olhou? Não. E o cara não vai. E até quando a gente conversou sobre o Startup Pay, né, de você vir aqui, esse foi um dos objetivos, de tentar elucidar. É um bicho de 7 cabeças, mas é um bicho que dá para matar 7 cabeças. Eu já vivi muito disso, né? E é um recurso que acaba sendo bom para todos os lados, porque o empreendedor ele consegue valorizar a empresa dele antes de chegar num VC, né? Porque ele tem o selinho lá, né? Ele conseguiu dinheiro, ele validou as ideias antes de chegar no VC. E para o VC isso também é muito importante, porque ele pega uma empresa num estágio mais maduro, né? Então, eu acho que é bom para todos os lados. Eu acho que é bom para os dois lados. O VC pega a empresa de um jeito mais maduro, e o empreendedor, o seu empreendimento, também vai estar mais maduro e também mais forte para negociar com o VC. Por quê? Porque eu já tenho o produto, talvez eu já tenha clientes, talvez eu já esteja em operação, não tenho tração ainda, não tenho... Mas é aí o pulo do gato para buscar investidor. Eu estou fortalecido como empreendedor e como empreendimento e vou chegar para um cara que vai me ajudar a talvez subir o próximo degrau. E aí talvez ele me ajude não só, de novo, com dinheiro, porque eu acho que o investidor, de uma forma geral, ele tem 2 formas boas de aportar. E uma das formas é realmente talvez se tornar um conselheiro da empresa e encurtar caminhos, facilitar caminhos, porque vai trazer uma bagagem de experiência, talvez, que o empreendedor não tenha. Ele vai, de alguma forma, aportar com o network, que isso é um outro negócio importante que a gente não vê. Às vezes a gente quer vender e, putz, a gente consegue vender na nossa região. Por quê? Porque ali nós temos pessoas conhecidas, nós temos um ambiente conhecido, mas como é que eu vou para São Paulo? Como é que eu vou para o Rio? Como é que eu vou para Minas Gerais? Talvez o investidor, ou o VC, ele venha para me ajudar a pular locais, a ganhar território, né? Então, isso tudo deveria estar hoje na cabeça do empreendedor como uma escala de crescimento, né? E o fomento uma parte muito importante, onde ele pode realmente se solidificar e chegar forte na frente de um investidor. Perfeito. Fábio, queria agradecer, né, a sua participação e o conteúdo que com certeza tem muito ainda do que ser explorado, né, que a gente possa... Já deixo o convite para você voltar aqui no Startup Pay, sempre convidando o pessoal. E, assim, muito bacana. Eu queria também que você depois disponibilizasse, né, contatos, suas redes sociais,
que a gente deixar na descrição do vídeo, para as pessoas também procurarem, como falou, né? Se você não tem conhecimento, procure então aquelas pessoas que podem encaminhar, né? Então o Fábio está aqui com essa experiência toda no mercado, então uma gratidão da Startup, dizer que foi uma honra ter você aqui. E falar de um assunto que para muitos então assim pouco conhecido, né? Eu agradeço mais uma vez aí, Glauber, Reginaldo. Para mim foi um prazer e eu estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. A gente quer, numa próxima temporada, começar a fazer umas mesas redondas. Exatamente. Primeiro, as pessoas que a gente já trouxe aqui, até para as pessoas também se conhecerem e trocar ideias, e a gente começar a falar sobre esse mundo de startup e desmistificar um pouco toda essa facilidade que existe aí. Eu acho que não existe nada fácil. A gente vai passar percalços, a gente vai ter problemas, só que eu acho que quando a gente sabe que existem os problemas, a gente vai mais preparado. Sim. Quando a gente acha que tudo é fácil, o primeiro espinho que apareceu na frente da gente, a gente para. Né? Então, esse é o intuito nosso aqui, e vocês, com a experiência que vocês trazem aí, cada um na sua área, né? A gente foi pegando pessoas de diversas áreas, ajudam a fortalecer, talvez, um ecossistema de empreendedores, que é isso que a gente está precisando aqui. Fábio, muito obrigado, e vamos conversar mais aí daqui a pouco. Obrigado, gente. Valeu, um abraço. Paulo. Mais.